Nesse momento, o evangelista Márcio estará trazendo uma palavra para a igreja. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículos 6 ao 10. O Senhor está aqui. Esta não é apenas mais uma noite, mas esta pode ser a noite que o Senhor marca na sua vida. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 6 a seguir. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Aleluia. Você pode glorificar a Deus pela palavra lida. Era costume de Jesus, aos sábados, dirigir-se às sinagogas. Ele se dirigia aos sábados, porque nos sábados os judeus se concentravam, dedicavam o dia a estudar a lei do Senhor. Mas a sinagoga não era tão somente um local de adoração. A sinagoga também era um local onde eles, escribas, fariseus, discutiam a respeito do Talmud, a respeito das tradições religiosas. As sinagogas surgiram logo após o cativeiro babilônico. É conhecido de todos que quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém em 586 a.C., ele destruiu o templo. Então, quando os judeus retornam a Judá, eles não têm mais o templo. Então, são construídas em várias cidades as sinagogas. As sinagogas, portanto, eram o centro de ensino da lei mosaica. As sinagogas também era o local onde eles alfabetizavam as crianças. As sinagogas, portanto, também era um local de culto. Mas mais importante do que a sinagoga em si, nesse texto, é que Jesus entrou. Lucas é enfático em dizer que, sendo sábado, Jesus entrou. Porque o que vai acontecer a seguir poderia ter acontecido na praia da Galileia, poderia ter acontecido nos campos, nos montes, poderia ter acontecido em qualquer outro local, porque o mais importante aqui não é a sinagoga, o mais importante aqui é que Jesus entrou na sinagoga. Aleluia! E quando Jesus entra, coisas extraordinárias começam a acontecer. Onde Jesus entra, o sobrenatural pode acontecer. Onde Jesus entra, aquilo que estava errado pode dar certo. Onde Jesus entra, aquilo que estava enfermo, aquele que estava enfermo pode ser curado. Aquele que estava perdido pode ser salvo, porque onde Jesus entra, coisas extraordinárias acontecem. E eu esta noite estou pregando esta palavra, não somente por pregar, não para cumprir um protocolo, porque eu creio que Jesus está aqui. E se Ele entrou aqui, Ele não entrou por acaso, Ele entrou aqui para fazer milagres extraordinários, e esta pode ser a noite do seu milagre.
Aleluia. Quem crê que ele entrou na casa? Quem crê que ele está entrando aqui? Aleluia. Glorifique a ele. Jesus entra na sinagoga no sábado e ele está ensinando. E na sinagoga também está um homem. E esse homem tem a mão mirrada ou ressequida, conforme esta versão que nós lemos. Este homem, mesmo tendo a mão mirrada, e Lucas é detalhista, ele diz que é a mão direita. Mesmo tendo a mão direita ressequida, este homem não se contenta em ficar em casa murmurando da sua situação. Ele vai até o local de culto, ele vai até a sinagoga. Veja bem, para um homem daquela época, tendo a mão ressequida, isto afetava diretamente o seu trabalho. Então ele não poderia trabalhar. Alguns historiadores judaicos vão dizer que esta foi uma doença que este homem adquiriu ao longo do tempo. Ele não nasceu assim, ele adquiriu uma doença que deixou a sua mão mirrada. Alguns historiadores também vão dizer que este homem era carpinteiro. Sendo ele um carpinteiro, a partir de agora ele tem a sua mão ressequida. Como pode trabalhar? Então não era apenas uma enfermidade, mas era uma enfermidade que atingia diretamente o seu trabalho. Atingindo diretamente o seu trabalho, esta enfermidade atingia a sua família, de maneira que se ele não podia trabalhar, a sua família não tinha sustento. Então era uma enfermidade muito mais que na mão, mas aos poucos a sua família foi privada do alimento. Aos poucos outras doenças foram atingindo, aos poucos as preocupações na mente foram atingindo, mas ele não se contenta em ficar murmurando. Não, ele vai até um local onde ele quer prestar um culto a Deus. Este homem está na sinagoga, mas ele não poderia estar ali. Pela lei judaica, um homem que estava enfermo, que tinha uma enfermidade grave como essa, ele não tinha o direito de estar na sinagoga, porque ele estava impuro. Este homem também, quando ele ia à sinagoga, talvez isso fosse um costume dele, ele tinha que ficar lá atrás, escondido, para que ninguém ouvisse, porque se alguém ouvisse, com a mão mirrada, logo falaria aos fariseus, aos escribas, e ele seria expulso dali. Ele não poderia estar naquele local, ele não poderia estar naquela sinagoga. Sempre que ele ia à sinagoga, ele colocava uma túnica com a manga longa para cobrir a sua mão mirrada. Ele vivia escondido, ele vivia se apequenando atrás das pessoas para que ninguém ouvisse. Mas neste dia de sábado, tem alguém ali que tem os olhos como chamas de fogo, que vê além do natural. Ele olha lá dentro e ele vê a situação daquele homem, e ele não se contém, ele tem compaixão por aquele homem. Os seus olhos são como chamas de fogo, ele conhece até os pensamentos daquele homem, não somente daquele homem, mas também dos escribas e fariseus que estavam ao redor dele. E neste momento Jesus vai o encontrar lá atrás, escondido. Deixa eu trazer essa história para nós aqui. Talvez você não tenha a mão direita mirrada, talvez você não tenha a mão direita ressequida, mas talvez a sua vida seja uma vida de sequidão por uma situação que você está enfrentando. E você veio esta noite num culto de vitória, na noite com Deus, esperando receber um milagre. E o mesmo Jesus que entrou na sinagoga, ele entrou nesse local e ele está entrando na sua casa também. Se você crê, levante as suas mãos aos céus, que eu quero profetizar que esta vida de sequidão está chegando ao fim, que esta vida improdutiva está chegando ao fim. Deus está abençoando o seu trabalho, Deus está abençoando as suas mãos, e tudo o que você colocar as mãos prosperará. Oh, aleluia, 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 aleluia. Talvez como este homem você vem e procura ficar escondido, porque é mais um culto. Eu já estou fazendo a campanha há 3 quinta-feiras, há 4 quinta-feiras, não aconteceu nada, e ainda fica escondido, porque está esperando algo extraordinário. Nesta noite, esta palavra é para você, que está pensando que Jesus ainda não te viu, assim como ele viu aquele homem na sinagoga, ele está te vendo aí. Aleluia. Aleluia, quem crê no que eu estou pregando? Eu creio no que eu estou pregando, eu creio no que eu estou pregando esta noite. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Mas sempre há os opositores. Porque na verdade o grupo de fariseus e escribas que estavam ali naquele sábado, eles estavam esperando justamente este momento em que Jesus curasse alguém. Para que quando Jesus curasse, eles o condenassem, afinal era sábado. Então Jesus revela o homem, tudo que o homem não esperava que acontecesse. Jesus diz para ele: levanta-te e vem para o meio. Tudo que ele não queria era isso, porque se ele levanta lá do fundo, lá daquele local escondido que ele estava, e vem para o meio, os escribas e fariseus, que eram entre aspas os guardiões da lei, o veriam, e este homem seria condenado por eles. Mas Jesus diz para ele: levanta-te e vem para o meio, põe-te em pé. O homem vem, fica no meio, em pé. Enquanto isso, Jesus vai argumentar com os fariseus e escribas, dizendo: é certo no sábado fazer o bem ou não fazer ao bem? Porque eles, em nome da lei, eles sacrificavam aquilo que era mais sagrado. Eles sacrificavam vidas. Em nome da lei de Moisés, eles sacrificavam pessoas. Então Jesus diz para eles: se você tem um animal e esse animal se perder, sendo sábado, você não vai lá e vai tirar esse animal e vai socorrer. Quanto mais vale a vida de um homem. Esses escribas e fariseus, eles representam aqueles opositores que sempre estão no teu ouvido dizendo: sempre foi assim, faz tempo que você está buscando esse milagre, nunca aconteceu, não vai acontecer não, desista, não vai acontecer. Ora, Jesus não lida com isso. São esses escribas e fariseus que todos nós temos à nossa volta. Mas em nome de Jesus, eu digo para você esta noite: fecha os teus ouvidos para os escribas e fariseus que estão murmurando no seu ouvido. Não dê ouvido para falácias de Satanás. Jesus está aqui no tempo certo. Ele vai se levantar em teu favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está argumentando com os escribas e fariseus. Enquanto isso, o homem está no meio, em pé. Ele gostava de ficar escondido. Agora Jesus está chamando ele para o meio, para ele ficar em pé no meio. Jesus está chamando para que você saia dessa zona de conforto, porque talvez esse problema dura tanto tempo que você já se acostumou com ele, e Jesus está dizendo: esta enfermidade não é para você. Você não nasceu assim. Este problema que você enfrenta na sua vida conjugal, esse problema na justiça, ele não vai durar para sempre. Eu vou dar um basta nisso. Tão somente sai desse local que você está escondido e vem para o meio. O homem está no meio. Jesus contra-argumenta os escribas e fariseus. Quando Jesus termina com eles, o homem no meio, esperando alguma coisa, Jesus tão somente diz para ele: estende a tua mão. Tudo que ele não queria era mostrar a mão. A mão não. Foi por essa mão que ele sempre se escondeu. Foi por causa dessa mão que ele sempre ficava escondido atrás das pessoas, com a mão dentro da túnica. Agora Jesus chama ele no local visível, no meio da sinagoga, e diz para ele: estende a tua mão. Jesus está dizendo para ele, assim como ele está dizendo para mim e para você esta noite: mostra aquilo que te envergonha, mostra aquilo que te incomoda, mostra aquilo que você gosta de esconder, mostra aquele ponto fraco que sempre te incomoda, mostra para Jesus agora, mostra! Jesus está chamando nós a entregar a Ele aquilo que nós não podemos resolver, que é motivo da nossa vergonha. A mão direita para aquele homem era motivo de vergonha. Agora Jesus chama ele no meio e diz: estende a mão. Ele sempre gostava de esconder a mão. Mas o que me chama a atenção aqui, queridos, é que ele não contra-argumenta o Senhor. Não, a mão eu não posso. Não, ele simplesmente estende a mão. E o versículo diz: a mão lhe foi restaurada. O que me chama a atenção é que Jesus não diz para ele: homem, seja curado agora. Jesus não diz assim, não pega na mão dele e diz: mão, seja restaurada. Não, Jesus apenas diz para ele: estenda a mão. Quando ele estende a mão é restaurada.
Isso quer dizer o quê? A fé. Ele não espera que Jesus o toque, ele não espera uma palavra. Jesus diz, estende a mão, ele estende a mão. Jesus está esperando tão somente uma atitude sua. Jesus não trabalha onde há incredulidade. Jesus não trabalha onde há incredulidade, não, queridos. A Bíblia diz que em determinados locais que Jesus ia, ele não operou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Se tem uma coisa que impede o milagre de acontecer, chama-se incredulidade. Mas nesta noite, em nome de Jesus, deixa toda a incredulidade para trás. Coloca os teus olhos tão somente em Jesus, o autor e consumador da fé, que Ele vai realizar aquilo que você tanto espera. Quem crê assim, glorifique a Ele. Aleluia, aleluia. Através da fé e da obediência daquele homem, Jesus restaurou a mão dele, Jesus restaurou o trabalho dele, Jesus permitiu que ele agora fosse próspero, algo que ele não era antes. Jesus permitia que ele agora tivesse uma família abençoada e, acima de tudo, que ele fosse um testemunho para todos que ouvissem a sua história. E hoje nós estamos ouvindo essa história aqui. E o mesmo Jesus que fez isto aqui, nesta sinagoga, Ele está aqui. Ele entrou nesse lugar. Se você quer receber o teu milagre, levante as mãos, comece a abrir a sua boca, comece a glorificar a Ele. Ah, mas eu não recebi o milagre. Glorifica pela fé em nome de Jesus.